A gente tem que entender que a nossa civilização, as nossas sociedades, elas já estão colapsando, né? Então, se a gente olhar as nações que existem no planeta hoje, a forma como elas processam a economia delas, né? A gente vai notar que parece que elas estão o tempo todo querendo divorciar a economia do fato real de que os recursos acabam. É como se fosse um processo de negação a nível global mesmo, né? Então, se a gente observar os países, sejam eles capitalistas ou socialistas, e quando eu falo de capitalismo e socialismo, eu falo da prática, não da teoria. A gente vai ver que esses países eles parecem estar assumindo implicitamente de que os recursos ou eles são infinitos ou eles são infinitamente substituíveis, certo? Só que acontece que o solo ele não é nem infinito, nem renovável, ele só se renova em tempos geológicos e ele não é substituível, não tem como substituir o solo. E a gente está consumindo o solo muito rapidamente. A gente gasta, a gente perde por causa da nossa erosão provocada pela agricultura 3 centímetros de solo a cada 40 anos. 3 centímetros da camada superficial do solo. Que é a mesma quantidade que o planeta demora 1000 anos para perder através da erosão natural do solo. Só que nesses 1000 anos o planeta também refez solo, né? Então nossa agricultura está caminhando por uma situação de muita fragilidade. Para a gente ter uma ideia, o estoque anual de grãos para alimentar a humanidade, ele dura hoje menos do que 1 ano. Ou seja, o planeta hoje vive de colheita em colheita. Assim como viviam os chineses em 1920, que foi um período que eles viviam de colheita em colheita, veio uma grande seca e matou quase 500 mil de chineses, né? Então, hoje em dia, a gente vive da mesma forma que os chineses viviam no começo do século XX, mesmo com tanta suposta tecnologia que a gente tem. Então a gente ainda está vulnerável a essas mesmas tragédias que os chineses estavam no começo do século. E a gente sabe que para uma sociedade ir para o beleléu bastam 3 fatores, né? Agitação política, extremo climático ou esgotamento de recurso. E o fato é que a gente vai viver uma confluência desses 3 fatores nesse século. Então, a gente tem uma crise climática que está se avizinhando, a gente vai viver para ver o petróleo acabar e a gente está esgotando o solo rapidamente. Ou seja, quando um desses 3 fatores baterem na porta, a estabilidade política tal qual a gente conhece hoje em dia, ela não vai aguentar. E aí a gente vai se encontrar numa situação apocalíptica. Então, a agricultura ela precisa se tornar sustentável, senão nada mais vai se tornar sustentável. A agricultura é o ponto zero, é o ponto de partida para a gente fazer uma reforma civilizatória, né? E a boa notícia, falando de tantas coisas ruins, a boa notícia é que a gente já tem uma nova revolução agrícola acontecendo, né? Uma sucessora da Revolução Verde, uma novíssima Revolução Verde, que é uma revolução que se propõe a plantar comida para todo mundo, como toda revolução agrícola, mas ao mesmo tempo que ela transforma o planeta no paraíso que ele merece ser. Então, um lugar cheio de rios, um lugar com florestas, um lugar com animais e plantas saudáveis e com gente de barriga cheia. Que falando agora me parece um folheto de testemunha de Jeová, mas é real, é uma revolução que ela está acontecendo. E a gente já presenciou várias revoluções agrícolas na nossa história, né? A gente viu nesse vídeo ensaio a Revolução Yeoman na Inglaterra, quando os ingleses feudais redescobriram as técnicas de cuidado com o solo dos romanos. A gente viu a Revolução Verde do século XX, que foi baseada em engenharia genética e agrotecnologia. E agora a gente vive a revolução agroecológica, né? Que é uma revolução que ela tem como princípios filosóficos o fato de que o planeta é nosso lar e que a gente pode estender a longevidade da nossa civilização se a gente entender de uma vez por toda que o solo é um organismo vivo e não um reservatório químico, como a gente entendeu na Revolução Verde. A agroecologia, ela trabalha entendendo as condições de cada local, né? Então, quais são as plantas que nascem aqui, quais são os animais que vivem aqui, como que é o solo daqui, quais são os micro-organismos que vivem nesse solo. Se aqui se manifesta uma floresta, como que eu faço para plantar minha comida usando a dinâmica dessa floresta e não destruindo ela, né? Então, a agroecologia está preocupada com a interação entre todos os seres do ecossistema. E ela trabalha usando tecnologias que são livres e gratuitas e que emulam, mimetizam a natureza. Ou seja,
Ela é um novo paradigma agrícola que veio para substituir esse paradigma que já está obsoleto da agricultura industrial, que não parte do princípio de observar as condições locais, mas pelo contrário, ela dita que todo lugar tem que ser plantado da mesma forma, usando o mesmo trator, o mesmo fertilizante, as mesmas sementes transgênicas, que são tecnologias controladas por poucas corporações e que poucas pessoas podem acessar só se tiverem muito dinheiro. A agroecologia ela dá acesso para todo mundo porque ela usa as tecnologias do planeta, né? E se engana quem pensa que só porque ela dá acesso a todo mundo e ela usa tecnologias que são livres, que ela é um passo atrás, que ela é um retorno aos modos primitivos de plantio. Muito pelo contrário, né? A revolução que a gente está vivendo hoje, agroecológica, ela é tão científica quanto foi a Revolução Verde. Só que na Revolução Verde a gente estava preocupado com engenharia pesada, engenharia genética. Hoje a gente está preocupado com a interação entre os seres vivos. Como que os fungos criam uma internet no solo de informações e recursos, como que as árvores se comunicam entre si, como que o solo interage com a água, que interage com o ser humano, que interage com a sociedade, né? Então, se na Revolução Verde a gente estava mais preocupado com genética e química, a gente hoje está mais preocupado com biologia e ecologia. Então, essa revolução ela é tão científica quanto, e na verdade ela é um passo à frente, né? Porque a gente introduz novas áreas do conhecimento para discussão e a gente rompe com esse pensamento cartesiano da Revolução Verde que simplifica tudo, né? Que cria essa agricultura baseada em monoculturas simplificadas que querem exercer o controle total. A agroecologia ela se baseia no entendimento das relações de tudo com tudo. É uma agricultura do relacionamento. E a gente tem hoje as mentes mais brilhantes, os agricultores mais corajosos, desenvolvendo técnicas, métodos de cultivo para tudo quanto é tipo de lugar, tudo quanto é tipo de bioma. A gente tem o Brasil é pioneiro em agroecologia, né? A gente tem aqui as agroflorestas mais belas do planeta. Que se você não entende o que é agrofloresta, ainda não conhece, a agrofloresta é um dos métodos agroecológicos que você planta comida ao mesmo tempo que você faz crescer uma floresta. E a gente que nunca teve muita importância no cenário internacional, a gente tem nesse momento a oportunidade, uma janela, que não é nem uma janela, é um portão inteiro aberto para que a gente se torne uma potência climática. O que isso quer dizer? Não é uma potência de dominação, mas sim um exemplo para o que vai ser a nova civilização que a gente vai enfrentar a partir do reconhecimento de que a nossa ação no planeta gerou essa crise climática. A gente pode ser o primeiro país, reconhecidamente o primeiro país, que foi capaz de produzir tecnologia, recursos, exportar conhecimento, exportar recursos, ao mesmo tempo que deixa o seu território nacional mais rico, mais complexo, mais cheio de vida. Então a gente tem essa oportunidade aqui no Brasil, né? A gente tem a oportunidade de gerar serviços ambientais para o mundo todo, né? E ser um exemplo de como é uma nova forma de estar no planeta. Se a gente quiser entender a agroecologia de uma forma menos poética, basicamente a proposta da agroecologia é produzir comida e recursos ao mesmo tempo que você faz serviços ambientais. O que isso quer dizer? No mesmo lugar aqui que eu vou produzir legumes, verduras, frutas, madeira, medicina, nesse mesmo lugar que eu produzo isso, eu também capto carbono da atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Eu aumento a biodiversidade, eu aumento, por exemplo, a quantidade, a densidade de abelhas, de polinizadores, vai ter mais abelha para todo mundo. Eu produzo água potável, eu impacto positivamente as bacias hidrográficas. E não tem só os serviços ambientais, tem serviços sociais também. A agroecologia ela gera emprego e ela gera um emprego com sentido, que retorna o sentido para o ser humano. O que é muito importante, né, nesse momento em que a gente vê um clima de autoritarismo no mundo que nasce dessa desesperança, né? De que nasce dessa sensação de que o emprego hoje ele suga o sentido da nossa vida, né? O emprego, esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho que nos reintegra ao ecossistema, ele nos traz muito sentido. Enfim, cada alface produzida num sistema agroecológico, ele injeta muita bondade na sociedade. E se a gente já tem um paradigma agrícola que produz bondade na sociedade, chegou a hora então de a gente começar a desarticular essa agricultura industrial que já não serve mais. Ela foi uma transição, ela nos promoveu
alguns aprendizados, mas chegou a hora de a gente partir para um novo momento, né? Mas para isso a gente tem que entender que todos os sistemas hoje em dia eles estão estruturados para atender às necessidades da agricultura industrial. Então a distribuição de alimentos como ela se dá hoje, que sai lá da fazenda, passa pelo entreposto comercial como o Ceasa e chega nos supermercados, ela prioriza esse tipo de alimento. Por isso que na sua casa chega alimento envenenado. Os recursos governamentais, os recursos privados, eles são massivamente voltados para a agricultura industrial. Então, o agricultor hoje que ele quer começar a fazer uma agricultura ecológica, ele enfrenta um dilema, que é um dilema quase de vida e morte, né? Ou eu faço uma agricultura que impacta positivamente nos ecossistemas terrestres e deixa um legado para as futuras gerações, e ao fazer essa escolha eu corro o risco de fracassar financeiramente porque eu tenho poucos incentivos, ou então eu opto por continuar fazendo agricultura convencional que deixa um rastro de morte, mas que garante o sustento da minha família. Quem somos nós para julgarmos os agricultores que fazem a segunda opção? Todo mundo vai fazer essa segunda opção. Então o que a gente está presenciando, o dilema que a gente presencia é que os interesses de curto prazo dos agricultores estão desassociados, ou seja, eles estão desconectados com os interesses de longo prazo da sociedade. Quais são os interesses do agricultor de curto prazo? Eu sou um ser humano e eu quero ter uma vida digna, eu quero educar meus filhos, quero poder comer, quero poder viajar. Quais são os interesses de uma sociedade que são interesses de longo prazo? Herdar para as próximas gerações um ambiente e estruturas sociais e físicas que são melhores, ou iguais ou melhores das que existem atualmente. Porque o interesse de uma sociedade é se manter longeva, para que ela possa se desenvolver, se complexificar, quem sabe em direção ao infinito, né? Quem sabe se tornar realmente uma sociedade, uma civilização interplanetária. E não uma civilização interplanetária como a gente vê hoje sendo proposta, uma civilização de bilionários que querem explorar outros planetas para abandonar a Terra morrendo. Não, uma civilização interplanetária que parte do seu lar bem cuidado para explorar e resolver os mistérios do universo. Então, como que a gente linka os interesses de curto prazo dos agricultores aos de longo prazo da sociedade? Eu só vejo uma forma nesse sistema que a gente vive, que é recursos e dinheiro massivamente começar a fluir em direção ao agricultor que opta por fazer uma agricultura ecológica. Certo? O agricultor optou por plantar árvore, captar carbono, optou por impactar positivamente na bacia hidrográfica, ele tem que ser premiado. Porque fazer serviços ambientais tem que se tornar interessante para todo mundo, tem que começar a ser a norma. Então a agricultura agroecológica ela tem que começar a ser subsidiada, né? Porque ela está produzindo impactos que são socializados com todo o planeta. E é por isso que a gente vê o interesse da Europa, por exemplo, na Amazônia. Porque eles sabem que o ar que eles respiram é o mesmo que a gente, a água é a mesma no planeta todo, certo? Que é o contrário da agricultura industrial, que os impactos negativos que ela gera também são externalizados e socializados, como a gente já viu nesse ensaio. Todo mundo paga pelos impactos da agricultura industrial e poucas pessoas ganham. Numa agricultura agroecológica, o agricultor ganha e todo mundo ganha também, né? É uma agricultura para o bem comum. E o agricultor, ele não é um franciscano, né? Ele não quer ser um monge franciscano que quer se vestir com trapo e viver de doação. Ele faz o trabalho mais importante da humanidade, ele tem que ser remunerado como tal. Ponto. Acontece que, da forma como a nossa humanidade está estruturada hoje em dia, quem mais colabora para essa questão, para reformar o sistema alimentar, reformar a agricultura, são as pessoas que estão interessadas em comer bem, né? E não os estados nacionais. Se a gente parar para pensar, de um lado aqui tem um monte de tia bicho grilo, de tia hippie, comprando cesta de orgânico dos pequenos produtores agroecológicos, e do outro lado você tem todo o aparelho do Estado incentivando a agricultura industrial. Esse é o nível de comprometimento que a gente tem com o tema mais importante da humanidade, né? E apesar das tia bicho grilo serem maravilhosas, dos pequenos agricultores serem geniais, a parceria entre eles não é suficiente para impedir essa avalanche em câmera lenta que vem na nossa direção, que é a degradação do solo, certo? A degradação do solo ela é uma avalanche em câmera lenta, então ela é um problema que ela vem corroendo as nossas estruturas há séculos.
E esses problemas que são lentos, eles são os mais difíceis de resolverem e eles só se resolvem com mudanças sistêmicas e rápidas nesse caso. Então a gente já tem agriculturas, a gente já tem as tecnologias e o conhecimento para essas mudanças sistêmicas. A gente já tem métodos agrícolas que são capazes de manter a matéria orgânica no solo, de cuidar do solo, garantir as necessidades desse organismo vivo. E a gente tem que, de uma vez por todas, então, parar de entender o solo como um insumo no processo industrial, que é o que a gente tem feito, né? Entender o solo como um recurso que depois que ele acabar a gente pode substituir. Ele não vai ser substituível. E um recurso tão valioso como o solo, ele precisa ser colocado na sociedade num lugar de sagrado, para que ele possa ser cuidado com o devido respeito, para que ele então possa cuidar da gente. Então como que a gente faz isso, né? Como que a gente interrompe essa degradação do solo que está nos colocando na rota de colisão de um apocalipse climático? Então como que a gente faz isso?